Doutor Raul, asma e bronquite, é a mesma coisa? É coisa diferente? O que você poderia dizer sobre asma e bronquite? É a mesma coisa. Atualmente, o termo médico, o termo técnico para bronquite, para essas situações em que você enchia o peito, fica o peito com catarro, aquela tosse grossa, a facilidade de apitar, de ter o gatinho no peito, o chiado, tudo isso, bronquite asmática, bronquite alérgica, tudo isso a gente reuniu num termo só chamado asma. Esse termo dói no ouvido de muita gente não gosta de ouvir esse termo como se fosse algo mais grave ou que fosse morrer disso, mas na verdade é o termo técnico. Quando o médico fala bronquite, ele está facilitando a conversa, encurtando o assunto, mas na verdade o termo técnico é asma. Existem várias asmas, inclusive a mais comum, que é a asma alérgica, aquela que acontece na infância. Então tá aí, gente, asma e bronquite é a mesma coisa. Agora, tem cura, doutor? Não existe cura, existe melhora com o crescimento. Existe um tipo de asma que é aquela que acontece no bebezinho, passou de 2, 3 anos, não tem mais sintoma. Existe a asma alérgica que acontece na infância e tende a melhorar na adolescência. Então a pessoa faz natação por 10 anos e fala que melhorou da natação, mas na verdade chegou na adolescência, isso sossega. Então eu gosto do termo sossegar porque dá a noção exata de que está lá a tendência ao longo da vida. Pode com 30 anos de idade pegar uma gripe forte e aí voltar a ter o sintoma, né? E existe também asmas que aparecem na vida adulta, inclusive no idoso. Então tem nessas variadas idades as variadas asmas. Dr. Raul Melo, a questão de alergia a medicamentos. Bom, quem já teve uma situação de inchaço forte, de ter que ir para o pronto-socorro, de falta de ar, de queda de pressão grave, internação, são aquelas pessoas que vão fazer consulta para tentar entender o que aconteceu. E nesse caso, vai se conversar dos possíveis medicamentos que entraram na história e que foram causadores disso. Pessoas que não tiveram essa situação, em princípio, podem tomar qualquer remédio. Mas é verdade, nós não temos um exame que eu faça e diga, olha, no ano que vem você vai poder ter reação a isso ou reação àquilo. Boa parte dos medicamentos, para eles a gente não tem exames laboratoriais. Então, no final das contas, a gente vai viver essa vida, vai tomar o que precisa de remédios e vai, tendo alguma reação, conversar com o médico, tentar descobrir o que foi. Nesse sentido, a ideia de se automedicar é que pode complicar, porque você aumenta a chance de você reagir a alguma coisa, principalmente aos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são muito famosos, muito conhecidos em dar reações do tipo inchaço e manchas no corpo, que é a urticária. Os anti-inflamatórios eles são muito usados como se fossem curar doenças ou tratar doenças, mas na verdade são remédios que só tiram a dor e um pouco da febre. São remédios que a gente chama de sintomáticos, são remédios só para sintoma. E muitas vezes eles são usados como se fossem tratamento, e aumenta a chance de ter reação. Sempre aparece aí na mídia a questão do choque anafilático. As pessoas falam, fulano teve um choque anafilático durante a operação. O choque anafilático, então vamos ver o que quer dizer esse termo, né? Choque é uma queda de pressão muito grave e prolongada. Então, se cai a pressão do nosso corpo de forma grave e prolongada, você pode morrer, porque a pressão ela mantém o sangue chegando ao cérebro, chegando no coração, aos tecidos, a coronária e tudo isso. Então, choque é a queda de pressão grave. E essa queda de pressão grave pode acontecer pela reação alérgica. Daí anafilático, que é a reação alérgica geral, a reação pelo corpo. Então, choque anafilático é uma reação do tipo alérgica que levou a uma queda de pressão muito grave. Então, nesse caso, a pessoa desfalece, a pessoa perde os sentidos, já que houve uma queda de pressão. Outra maneira também de colocar o choque anafilático é quando entope a respiração, quando incha a região respiratória, a pessoa não consegue respirar, e aí vem toda essa sequência de cair a pressão e desmaiar e tudo isso. É muito confundido esse choque anafilático com cair a pressão porque você fica nervoso ou porque você senta na cadeira do dentista, aí desmaia, e muita gente chama de choque anafilático isso. Mas, na verdade, quem tem um choque anafilático é internado,
Quem teve um choque anafilático ao ovo, por exemplo, comeu um ovo e na sequência, 15 minutos depois, 20 minutos, 30 minutos depois, foi internado e quase morreu, essa pessoa não pode tomar, por exemplo, a vacina de gripe, porque tem componentes do ovo microscópicos, é pouca coisa, mas só essas pessoas que tiveram uma reação muito grave não podem. As outras podem tomar vacina sem problema nenhum. Doutor Raul Melo, crianças alérgicas, por exemplo, à lactose, são muitos os alimentos causadores de alergia, doutor? Então, aí essa pergunta é interessante e vamos ressaltar uma coisa. Não existe alergia à lactose, existe alergia à proteína do leite. Então, quando alguém tem uma alergia ao leite, a gente chama assim, alergia ao leite. Alergia ao leite de vaca. Vamos aumentar mais esse termo técnico? Alergia à proteína do leite de vaca. A lactose é um açúcar, então a gente não tem alergia ao açúcar. A lactose, ela dá problema no adulto, criança, adolescente e adulto, que não digere bem a lactose. Ao longo do tempo, a gente vai parando de digerir a lactose, porque os mamíferos, eles mamam quando são bebês. O ser humano é que começou a colocar uma vaca do lado da casa e continuou a mamar ao longo da vida. Nós, seres humanos, é que continuamos, entre aspas, mamando. Por isso que muitos adultos não conseguem digerir bem o leite. Então isso é intolerância à lactose. Não consigo digerir o leite. Aí o que acontece? Um adulto toma o leite, tem cólica, tem diarreia, não se sente bem. Então, é dificuldade de digerir a lactose, intolerância à lactose. É o adulto. Agora, vamos falar de criança. A criança, muitas vezes, ela reage a uma outra parte do leite que chama proteína. Já não é o açúcar, não é a lactose, é a proteína. Então, a pessoa tem alergia à proteína. Então, também pode ter cólica, e aí é confusão. Pode ter cólica, pode ter diarreia, pode ter gases. Mas, além disso, pode ter inchaço. Pode ter vermelhidão na pele, pode ter crise de bronquite. Então aí nós estamos falando da alergia ao leite. Crianças que já começam a tomar leite de mamadeira muito cedo, aumentam a chance de ter alergia ao leite. Por isso que a gente recomenda leite materno, quanto mais a pessoa conseguir aí nos primeiros meses, sem ter contato com o leite de vaca. E esse leite, por exemplo, a criança, quando cresce, modifica essa alergia ou não? Modifica, sim, modifica. A pessoa começa a reagir menos. Quem tem uma família muito alérgica, o irmão mais velho já sofreu de alergia, a mãe ou o pai tem alergia, podemos até usar, nesse primeiro momento, quando a mãe não consegue amamentar, pode até usar um leite hipoalergênico. Crianças que não conseguem mamar, ter um aleitamento materno completo, nos primeiros meses, a gente sempre indica a fórmula infantil. Fórmula infantil é um leite de vaca que foi modificado para ficar mais adequado ao funcionamento do rim, ao equilíbrio das proteínas. Então a gente prefere as fórmulas infantis. Hoje a gente não dá leite de saquinho ou leite de caixinha para criança menos de 1 ano de idade. Mas, de qualquer forma, todos esses leites vindos da vaca, eles podem causar a alergia e os sintomas que acontecem em muitas crianças. E pelo seu conhecimento, algum outro alimento também é grande causador de alergia, doutor? Poucos alimentos causam 90% das alergias. A gente tem um grupo pequeno aí de ovo, castanhas, amendoim, leite, peixe, frutos do mar. Então a gente pode colocar aí em 2 mãos aí os alimentos que estão causando 90% das alergias, alguns mais na infância, como o leite, por exemplo, mais na infância, e na vida adulta, o que a gente vê mais frutos do mar, aquela história de comer o camarão e empipocar, ficar vermelho, ter o inchaço. Talvez seja interessante aqui lembrar que nem todos os inchaços são alérgicos. Tem gente que tem inchaço por anos e anos e anos e tem esse inchaço sem urticária, por exemplo, incha a boca, incha o lábio, incha a região respiratória. Às vezes é uma outra doença, às vezes é uma doença que a gente chama angioedema hereditário. Quer dizer, a pessoa, em média, esses pacientes ficam 10 a 15 anos até fazer o diagnóstico. Então a pessoa vai tendo inchaço, e se diz que é alergia, mas na verdade não é alergia, é uma doença genética em que a pessoa tem inchaços com estresse, vai ao dentista, por exemplo, com trauma, com cirurgia. Recebemos com muito carinho aqui no nosso Capital Cidadania